Abra sua Bíblia no Salmo 20, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei, oh glória, que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Você confia nessa destra? Você confia nessa destra poderosa e salvadora? Então eu vou ler novamente. Enquanto eu estiver lendo, levante um clamor e dê glória a Deus e se alegre com essa palavra. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Aleluias! Eu vou ler mais uma vez e você repete junto comigo. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pai querido e Deus amado, obrigado por esta palavra. Meu Deus, sua palavra será ministrada agora, e que não seja um homem, um pregador a falar, mas toma agora a boca e os lábios do mensageiro, e envia a tua palavra para o teu povo, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar. Que palavra forte. A mensagem de hoje é uma mensagem um pouco desanimadora no início. Você vai ficar um pouco desanimado no começo da mensagem, mas ao final da mensagem, você vai se alegrar. E você vai compreender que você está descrito aqui no Salmo 20. Esse trecho da palavra de Deus faz referência ao rei indo para a guerra. E sabe, a unção com óleo, ela é destinada apenas para reis e sacerdotes. Por isso que eu disse que você poderia ficar desanimado, mas quando você receber a revelação, você vai se animar. Porque veja, o primeiro sacerdote a ser ungido com azeite foi Arão. Arão era irmão de Moisés. Então, vá comigo em Levítico, capítulo 7, versículo 35, porque o Senhor mandou Moisés ungir Arão como primeiro
sacerdote do Deus Altíssimo. E então, naquele momento, apenas Arão e seus filhos foram ungidos neste cargo tão importante e tão relevante para a nação de Israel, e até hoje é, para todos nós, o cargo do sacerdócio. Levítico capítulo 7, versículo 35 diz assim: esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. 36. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Quer dizer que Arão recebeu esse privilégio de ser o primeiro sacerdote, e aí então ele foi ungido com óleo, com azeite. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e os filhos de Arão para essa tarefa, administrar o sacerdócio, cuidar espiritualmente do povo. Então, o sacerdote tinha que ser santificado. O sacerdote precisava da unção. A unção com óleo não era para qualquer um, não. Apenas para algumas pessoas privilegiadas. E Arão foi privilegiado juntamente com seus filhos. Agora eu estou em Levítico 8, no versículo 12. Aqui, de fato, o azeite da unção é derramado sobre Arão. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o. Para quê? Santificá-lo. Porque o sacerdote, ele tinha que ser santificado. Porque senão ele não poderia entrar na presença do Todo-Poderoso no Santo dos Santos, no santuário. O sacerdote era aquele que entrava na presença do Senhor. Ele precisava estar santificado para poder também exercer este cargo relevante, importante. Então, Arão foi privilegiado juntamente com seus filhos. Mas a unção com óleo não era para todos, não. Senão Deus mandaria Moisés ungir também a esposa de Arão. Deus mandaria Moisés ungir os outros parentes e todo o povo. Mas a unção não era para todos. Era apenas para o sacerdote. E aí então, muitos anos depois, Deus manda um sacerdote também, sacerdote e profeta chamado Samuel, ir até um homem chamado Saul e ungí-lo com azeite para que ele se tornasse o primeiro rei em Israel. Então, Deus manda e o sacerdote obedece. E Samuel vai e ele encontra um homem comum, um homem que era um líder natural, um homem que tinha uma posição, um status de líder no meio do povo, mas não passava de um homem comum, com todos os seus defeitos. Mas no momento em que Deus manda o sacerdote e profeta Samuel ungir aquele homem comum, o Espírito do Senhor se apodera dele. E aí então, ele, com o Espírito do Senhor em si,
ele se transforma em outro homem quando o Espírito do Senhor se apodera de você. Você se transforma em outra pessoa. Você não é mais um homem ou uma mulher comum, se você tem o Espírito do Senhor, o Senhor dos exércitos. Você se transforma e se muda em outra pessoa. Tem que haver essa transformação. Então, vamos acompanhar isso aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1. Até então, havia apenas o sacerdote, apenas os sacerdotes recebiam a unção. Porém, aqui, Deus ungiu um homem como rei, para que ele fosse capacitado para liderar o seu povo. Diz assim a palavra de Deus: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E herdade significa propriedades, terras vastas. É a herança do povo de Deus. Em outras traduções aqui, diz assim: o Senhor está te ungindo como rei para liderar este povo, para dar livramento a este povo. Vou repetir. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Estou no versículo 6 agora. Depois da unção, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apodera deste homem comum. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Olha, Samuel e o Senhor, através de Samuel, usando Samuel, Deus está dizendo aqui que aquele homem comum, que pela unção recebeu o Espírito do Senhor em si, que esse homem terá o poder, inclusive, e o privilégio de profetizar no meio dos profetas. Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Saul era um homem comum. Saul era um homem muito difícil até, um homem de coração duro, mas ele foi escolhido por Deus. Mas naquele instante que ele recebeu a unção e foi ungido rei, naquele mesmo instante, ele recebeu também o poder de profetizar. Então veja, a unção com óleo era para sacerdotes e reis. Amém? Só que Saul, como eu disse, tinha um coração duro. E Saul, por não saber esperar o tempo das coisas, o tempo de Deus, ele acaba desagradando ao Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus se afasta dele, e ele perde a presença do Espírito Santo em si, porque se afastou de Deus. Começou a praticar iniquidades, foi um homem mau, vil, e aí Deus entende que é preciso escolher um novo rei e deixá-lo ali, preparado e separado para futuramente um dia assumir
o reino de Israel para liderar o povo, para ser o próximo rei. E Saul não vai gostar nada disso. Então vamos no primeiro livro de Samuel mesmo, capítulo 16. Versículo 13. Davi é escolhido como futuro rei de Israel e ele já fica separado ali. Deus manda Samuel ir até a casa de um jovem pastor de ovelhas e lá escolhe este jovem que era o caçula da família, que era o mais fraquinho, o menor de todos. E lá Deus manda que Samuel, o mesmo sacerdote e profeta Samuel, unja aquele jovem, aquele garoto, Davi, para futuramente se tornar o maior rei de Israel. Salomão foi um rei muito próspero também. Salomão foi muito sábio, mas Davi foi maior que seu filho Salomão. Davi é a raiz de Cristo. Jesus é filho de Davi. Davi escreveu salmos e ficou conhecido como suave de salmos em Israel. Davi profetizou coisas que aconteceriam 1000 anos depois do seu tempo. Profetizou sobre o Messias, profetizou sobre o Filho de Deus. Então, o reinado de Davi foi muito maior até do que o seu sucessor, seu filho Salomão. E diz assim a palavra de Deus, no momento em que Samuel ungiu Davi, o mesmo fenômeno se repetiu. O Espírito do Senhor vem e se apodera de Davi. Só que o Espírito do Senhor se apodera de Davi e não sai mais dali, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. O mesmo fenômeno se repete. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Se a unção com óleo fosse para todos, Samuel ungiria também os irmãos. Vamos aproveitar, o Davi, já que eu estou aqui na casa do seu pai, Jessé, e seus irmãos estão aqui também, vamos ungir também a família inteira? Vamos aproveitar e vamos ungir a família inteira. Não é nada disso, não. A unção com óleo não é uma coisa banal. A unção com óleo, ela deve ser recebida com temor, porque existe uma grande responsabilidade em você ser ungido do Senhor, porque o Espírito do Senhor se apodera de você. Então, não podemos fazer a unção com óleo assim, indiscriminadamente. Vem aqui que eu vou te ungir, eu vou te ungir, eu quero também. Não. É como na Santa Ceia. Quando nós vamos participar da Santa Ceia, nós fazemos um exame de consciência. E aí, nós fazemos aquela reflexão e percebemos que somos miseráveis pecadores, que voltamos a cometer os mesmos erros seguidas e seguidas vezes. Para você receber a unção com óleo, você tem que ter também esse temor e saber que essa unção não é para qualquer um, é apenas para aqueles que são escolhidos e separados para fazer a obra de Deus, a fim de serem capacitados e santificados em benefício do reino. Amém? A unção com óleo é para te empoderar com o Espírito Santo de Deus. Continuando a leitura. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, preste atenção nessa sentença, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Significa que, desde aquele dia em diante, para sempre, Davi tinha o Espírito do Senhor em si. Diferentemente de Saul, que por causa dos seus pecados, iniquidades, o coração duro que ele tinha, começou a pecar contra o Senhor. E aliás, Saul foi dominado e possuído por um espírito maligno, um espírito homicida, um espírito assassino, um espírito de ódio, de ira, de ciúmes, de vaidade. E Saul não tinha mais o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor em si. E veja que curioso, nesse instante, existiam 2 ungidos como reis em Israel. Saul, que permanecia com a unção que foi liberada do céu através da unção com óleo. Saul tinha ainda essa proteção especial de todo ungido do Senhor. Saul era protegido pela unção com óleo, mas o Espírito do Senhor já não estava mais nele. Pelo contrário, havia um espírito assassino dominando o coração e os pensamentos do rei Saul. Já o Espírito do Senhor, diz a palavra, que se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. Continuou com ele, permaneceu com Davi. Então, Davi foi colecionando muitos sucessos, muitas vitórias. Deus foi dando livramento para Davi. Davi foi ficando conhecido, o seu nome foi crescendo, ele acabou com o gigante Golias, foi vencendo muitas guerras e batalhas, e Saul, cheio de cólera e ciúmes, começa a perseguir o outro ungido. Um ungido de Deus começa a buscar o outro para fazer mal, para matar. Só que, enquanto Saul via Davi como um inimigo, Davi não via Saul como seu adversário. Davi sabia que em Saul, mesmo que ele fosse um possesso, um endemoniado, Davi sabia que Saul havia sido ungido rei de Israel e a unção com óleo deveria ser respeitada. O ungido do Senhor precisa ser respeitado. E Davi o respeitava. Davi respeitava Saul, porém Saul não respeitava Davi. E Saul começa a perseguir implacavelmente Davi. Vamos aqui no primeiro livro do profeta Samuel mesmo, agora no capítulo 2. Porque o ungido do Senhor pode ser até combatido. Você pode até lutar, você pode até perseguir, você pode até lutar, guerrear contra o ungido de Deus, mas você tem que saber que quando você faz isso, você está lutando e guerreando contra o próprio Deus. Olha o que acontece contra os que guerreiam contra o ungido de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Quer dizer que é um péssimo negócio, é uma péssima ideia você ir contra o ungido de Deus. Você fazer mal, você perseguir o ungido de Deus, você guerrear contra o ungido de Deus.
E Saul faz isso. Saul começa a perseguir Davi sem ter compreensão do que ele está fazendo. O rei Saul está louco, possuído por um espírito maligno. Não vai temer e nem respeitar a unção que está no outro ungido. Já Davi vai respeitar Saul, mesmo sabendo que ele está possuído por este espírito de ciúmes, inveja, esse espírito assassino. E muitas vezes, amados, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos voltamos contra nossos semelhantes. Nós nos voltamos, às vezes, contra os obreiros, ou contra os irmãos. Nós nos voltamos, às vezes, até contra os pastores para criticar e falar mal. Precisamos respeitar o ungido do Senhor, precisamos respeitar o nosso Deus. Nós precisamos ter temor no coração, como tinha Davi. Então, você não pode ser como Saul, que persegue o seu próximo, que persegue o seu semelhante. Você tem que ser como Davi, que respeita a unção que está no outro ungido. Amém? Então vamos aqui agora, no primeiro livro do profeta Samuel mesmo, capítulo 24, porque é uma perseguição implacável essa de Saul. Vou ler o versículo 1. E sucedeu o quê? Voltando Saul de perseguir os filisteus, Saul voltando da guerra, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Guede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas, das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Saul foi à busca de Davi, que estava no deserto, mas não se engane que essa busca era como um resgate. Não era uma busca para salvar, não era uma busca para encontrar. Ô, Davi, você está perdido no deserto? Eu vou te encontrar, eu vou te levar de volta. Não era essa busca. Era uma busca a fim de matar. Porque Saul estava possuído mesmo. Ele queria acabar com o que ele achava era um rival dele, era um concorrente, era um inimigo. Então, ele não encontra, e cansado ele entra numa caverna para descansar os pés. Continuando. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. E aí, os homens de Davi, vendo essa oportunidade, começam a colocar ideias na cabeça de Davi, dizendo assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Quer dizer que os homens de Davi estavam incentivando Davi a revidar na mesma moeda. Davi, olha aí, ó, estamos aqui do lado da caverna, o rei Saul que te persegue, está ali distraído, está descansando, está cansado. É a nossa chance, Davi. É o Senhor que está te entregando o teu inimigo nas suas mãos. Faça a justiça com as suas próprias mãos, Davi. Revide, pague na mesma moeda. É a sua oportunidade. E aí então, Davi, meio confuso, meio sem entender o que acontecia,
e até sem compreender o poder da unção que ele tinha, porque ele, ungido pelo Senhor, ele sendo um ungido de Deus, Saul, mesmo que tentasse, não poderia ferir Davi, porque Davi estava com essa proteção especial que era de Deus, a proteção especial dos ungidos de Deus. Mas Davi, então, apavorado, sendo perseguido, Davi pega o seu punhal, a sua faca, e ele se aproxima do rei Saul, sob os incentivos dos seus homens. Vai lá, vai, acaba com ele. Ele pega o punhal, e aí quando ele se aproxima do rei Saul, ele tem temor, e ele treme, porque ele sabe que está diante de um ungido do Senhor, mesmo que seja um pecador, mesmo que seja um espírito homicida que está em Saul. Davi pega apenas a sua faca e corta a orla do manto do rei. E mesmo causando esse pequeno prejuízo na roupa do rei, ao tecido da roupa do rei, Davi sente no coração uma dor tremenda. Ele sente que não deveria ter feito isso, ele sente que fez algo muito errado. Mas olha, ele não tocou num fio de cabelo do rei Saul. Ele apenas tocou no manto e cortou uma beiradinha da orla do tecido do rei Saul. E por causa desse pequeno mal que ele fez para a roupa do rei, Davi já ficou muito entristecido. Ele sabia que aquilo não era certo, causar qualquer prejuízo para o ungido do Senhor. Sabia que isso ele não deveria ter feito. Estou agora aqui, continuando o versículo 4. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, com S minúsculo, ao ungido do Senhor, com S maiúsculo, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Aí, Saul se levanta, sai da caverna, sem nem perceber que a orla do seu manto foi cortada, vai saindo da caverna. Quando ele está um pouco distante, Davi também se levanta, e Davi diz em alta voz: meu rei, meu senhor, por que me persegues? Por que o Senhor vem até o deserto me buscar para matar? Nesse momento, Davi se prostra ao chão e diz: meu rei, por que persegues um cachorro morto como eu? Por que persegues uma pulga? O Senhor é rei. Olha aqui, eu tenho em minhas mãos a orla da barra do seu vestido, das suas vestes, do seu manto. O Senhor me entregou hoje a sua vida para eu fazer com ela o que bem quisesse, mas eu não fiz isso. Por que me persegues para fazer mal, para me matar? E aí então, o rei Saul, quando percebe o que aconteceu, é mesmo, vê nas mãos de Davi um pedaço das suas vestes, ele cai em si e percebe quão bondoso Davi foi para com ele, porque Saul não teria pensado duas vezes, teria matado Davi. E aí então Saul se arrepende do que ele estava fazendo. Saul começa a chorar,
Oh, meu filho Davi, é você, meu filho. Diz a palavra que ele chorou. Estou no versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a sua voz, meu filho Davi? E então Saul alçou a sua voz, Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. O próprio rei Saul está dizendo aqui: quem faria isso? Encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? Só que para Saul, Davi era seu inimigo, mas Davi não tinha nada contra o rei. Davi não era inimigo de Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Então, nesse momento, Saul se arrepende. O rei Saul começa a elogiar Davi, e ele até chora, ele está arrependido. E você vê nesse trecho dois arrependimentos. O arrependimento de Davi, por ter cortado a orla do tecido do rei, por ter causado esse pequeno prejuízo, só cortou o tecido da roupa dele, e ele já ficou com o coração assim pesado, um coração triste, amargurado, angustiado. E você vê também o arrependimento de Saul. Saul chorou: ai, você é mais justo do que eu, você é melhor do que eu, por que eu faço isso com você? Quem faria isso? Você me poupou hoje, Davi. Então, dois arrependimentos: o arrependimento de Davi e o arrependimento de Saul. Agora, parece que é como se fosse um teste, é como se fosse uma prova, porque novamente Deus vai entregar Saul nas mãos de Davi. E vamos ver qual arrependimento permaneceu. Se o arrependimento de Davi foi verdadeiro, ou se foi um arrependimento passageiro. Vamos ver também com Saul. Será que Saul se arrependeu de verdade? Ou será que foi coisa passageira? Porque mais uma vez Saul busca Davi no deserto para matá-lo. Venha comigo no capítulo 26, versículo 1. Diz assim: e vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Jesmom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos, os mais valorosos, os melhores homens de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. Então, mais uma vez, Saul vai buscar Davi para matá-lo. Quer dizer que ele não se arrependeu lá daquela vez, não é? Só que o rei Saul vai buscar Davi, não encontra Davi, fica ali rodando e rodando pelo deserto, não encontra Davi, e resolve montar um assentamento
resolve parar para descansar, já é tarde, monta o acampamento, e em volta do local onde o rei Saul escolhe para descansar, todas as tropas e o exército de Israel protegendo o rei Saul. Inclusive Abner, que era o chefe, comandante do exército do rei Saul, das tropas, estão todos rodeando o rei, e no meio está lá o rei Saul, descansando, com a sua lança cravada na terra, e com uma bilha de água, uma jarra de água, porque ele vai dormir, e se ele dormir durante a noite e acordar com sede, ele tem ali a bile de água, tem a jarra de água para beber, e está também com a sua lança. Sabe aquelas pessoas que por medo de serem atacadas, dormem armadas? Não é? Já viu isso? Eu já vi isso em filmes, né? Você vê que o cara, de tanto medo de ser pego, ele dorme ali com o revólver do lado dele. Se ele ouve um barulho, ele já pá. O rei Saul está dormindo com a sua lança ao seu lado e com a água dele ali. Só que Davi ficou sabendo que Saul estava indo ao seu encontro e enviou espias, enviou espiões para saber, para ver a movimentação do rei Saul e do seu exército. E então, Davi vê que eles fizeram acampamento e pergunta: quem vai comigo até o meio do exército, até o meio das tropas do rei Saul? E aí então Abissai diz: eu irei contigo. E Abissai vai junto com Davi, e eles dois sozinhos vão sorrateiramente, vão penetrando as linhas do exército e vão se esgueirando entre os soldados, e um sono profundo, a palavra diz que foi um sono do Senhor, cai sobre toda a tropa, sobre todo o exército, inclusive sobre Saul. E 2 homens conseguem penetrar num bloqueio de um exército de 3.000 homens que estavam ali para guardar o rei ungido do Senhor, o rei Saul. E aí então, Abissai e Davi, aproximando-se do rei Saul, tem mais uma vez a oportunidade de acabar com aquele que era o seu perseguidor. Então, já vimos que o rei Saul se arrependeu, e o arrependimento dele não valeu de nada, porque ele voltou a buscar Davi para matá-lo. E agora é a hora da prova de Davi. Davi está diante do seu perseguidor novamente, e ele está dormindo um sono profundo, e ninguém percebeu que ele e Abissai, seu homem de confiança, entraram ali. E então Davi tem mais uma vez a oportunidade. O Senhor entrega novamente o seu inimigo em suas mãos. Veja só, estou agora no capítulo 26, estou no versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira. E Abner, que era o chefe, o comandante do exército, e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, lógico que ele falava baixinho, né? Estava todo mundo dormindo. Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora
encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Abissai está falando, deixa amor, deixa que eu faço. Davi, eu sei que você não quer fazer isso, porque você respeita a unção que há no ungido do Senhor, mas deixa que eu faço, Davi, deixa comigo, vamos logo, que senão todo mundo vai acordar. Eu vou pegar a lança do rei que está cravada aí na terra, e eu vou perfurar ele de uma vez só, vai ser um só golpe, eu não vou precisar fazer duas vezes, não. Parece que era o diabo, misericórdia, parece que era o próprio Satanás tentando influenciar as atitudes de Davi. Só que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele respeita a unção. Ele está sendo testado novamente. Davi sendo testado. Será que aquele arrependimento ali que ele teve por cortar a orla do manto do rei Saul, será que aquilo foi real mesmo? Será que aquela dor que Davi sentiu no coração, será que aquilo foi um sentimento verdadeiro ou foi só coisa passageira de momento? Davi não faz mal ao rei Saul, respeita a unção, respeita o Deus Todo-Poderoso e ainda impede que Abissai faça aquilo que ele estava sugerindo. Davi ainda impede que Abissai pegue a própria lança do rei e crave em Saul. Olha só. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças. Provavelmente Davi também estava sussurrando, né? Todo mundo dormindo. Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi sabia que se alguém fizesse isso contra o ungido do Senhor, seria culpado de regicídio, que é o assassinato de um rei, mas seria culpado também por matar o ungido do Senhor. E ninguém poderia permanecer sem pecado se fizesse isso. E Davi proibiu o seu companheiro de fazer mal ao ungido do Senhor. Então, quando a gente vê contenda na igreja, irmão se levantando contra irmão, obreiro contra obreiro, ou membro contra pastor, não se junte ali para incentivar nada disso. Você tem que chegar e falar, olha aqui, meu irmão, com todo o temor no coração, vamos respeitar o ungido do Senhor, vamos respeitar o nosso Deus, porque quem contende, quem guerreia contra o ungido do Senhor, é quebrantado e desde os céus troveja sobre ele. Temos que ter temor. Então não incentive isso, não apenas aqui na Paz e Vida, mas em qualquer outro ministério. Ah, porque eu estou com ciúmes, porque o pastor chamou fulano para dar a bênção final. Ah, porque eu estou com ciúmes, porque o pastor falou do obreiro fulano. Isso não pode existir no meio de nós, e nem entre o povo. Se você quer ser ungido do Senhor e ungida do Senhor, e ter a proteção do Deus Todo-Poderoso na sua vida, ter o benefício da destra salvadora do Senhor, estendida em sua direção, a destra salvadora e poderosa, eu oro a Deus para que hoje você seja um homem como Davi, com o coração quebrantado e sensível, que o seu coração seja temente a Deus, que o seu coração seja um coração quebrantado diante do Senhor. Eu oro a Deus para que o seu coração não seja um coração duro como o coração de Saul, mas que seja um coração temente à palavra do Deus Todo-Poderoso. Que Davi seja o seu exemplo, que o arrependimento de Davi
seja o seu arrependimento. Que Saul seja um exemplo do que não se deve fazer. Porque Saul se arrependeu e voltou a pecar. Já Davi se arrependeu e não pecou mais. Não fez mais nem esse pequeno mal, esse pequeno prejuízo contra o rei, Davi não fez mais, porque ele se arrependeu de verdade. Amém? E olha, eu preciso dizer para você qual foi o fim trágico que Saul teve. Porque nós lemos que os que contendem com o Senhor são quebrantados. E quando você está contendendo, quando você está guerreando, quando você está lutando contra o ungido do Senhor, você está lutando contra o próprio Deus. E Saul vai acabar morrendo de uma maneira muito triste, com a mesma lança que várias vezes Saul tentou lançar contra Davi, com essa mesma lança ele próprio vai se perfurar e ele vai falecer, ele vai morrer, cometendo suicídio. O rei Saul se suicida no meio de uma guerra, para que os inimigos não o façam mal e não o escarneçam. Então ele preferiu o suicídio do que morrer nas mãos dos seus inimigos. Capítulo 31, versículo 3. E esse é o temor que você precisa ter no seu coração, se você não se arrepende dos seus pecados, se você fica prejudicando ou atacando o ungido do Senhor, seja membro, seja obreiro ou pastor. Esse é o final, essa é a consequência daqueles que pecam e continuam pecando. Recebem a unção com óleo, a unção transformadora, a unção protetora, e o Espírito Santo vem sobre a pessoa, e aí quando ela sai da igreja, o Espírito Santo logo se afasta dela, porque ela já começa a pecar. E seguidas vezes, ela vai pecando, e se arrepende só um pouquinho na hora, e pensa, Deus perdoa. Deus perdoa. Olha o fim trágico, estou falando isso para você ter temor. Porque você não pode ser um ungido do Senhor se não tiver temor. Você tem que respeitar a unção que há em você. E se você tiver um arrependimento verdadeiro, o seu final pode ser como o final da vida de Davi. Davi teve uma morte tranquila, já preparando seu filho Salomão para reinar, para construir o templo. Morreu bem velho, mas olha o final do rei Saul. Olha o fim da vida do rei Saul que foi, cometendo suicídio. Diz assim a palavra. Estou no capítulo 31 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul
tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul pegou a espada, colocou ela apoiada no chão e ele se lançou. Ele se apoiou no peso da espada e a espada o perfurou. Estou agora no versículo 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Isso é para a gente entender, amados, que não é brincadeira. Você ser ungido pelo Senhor não é brincadeira, não é uma coisa banal, não pode ser uma coisa banal. O Saul não respeitou a unção que havia nele mesmo e nem em Davi. E viu só como ele terminou? Se você veio hoje para receber a unção com óleo, e você está pensando em receber esta unção em pecado, ou sem arrependimento verdadeiro, apenas com arrependimento passageiro, se você está cogitando essa possibilidade, olhe para Saul, veja o exemplo de Saul. E veja o exemplo de Davi. Davi, quando ficou sabendo da morte do rei Saul, Davi chorou, pranteou a morte do rei Saul. Davi poderia ter falado assim, ter pensado assim: bom, que bênção, hein? Foi Deus que me livrou mesmo, glória a Deus. O rei Saul está morto, viu só, bem feito. Mas não, olha a diferença. Davi pranteou pela morte do rei Saul e ainda amaldiçoou a terra, o terreno, a montanha, onde o rei Saul derramou seu sangue. O rei Saul era pai de um grande amigo de Davi também, Jonatas, que morreu na mesma batalha, que morreu também na mesma ocasião que o seu pai. E Davi chorou por Jonatas, chorou por Saul, chorou por todos os seus conterrâneos, todos os seus irmãos, por todo o povo de Deus que pereceu naquela guerra. Poderia pensar: puxa, que bom, olha que bênção, Deus que me vingou. Mas não, ele ainda amaldiçoou um monte Gilboa. Quero que você vá comigo aqui no segundo livro do profeta Samuel, porque olha só o poder da palavra do ungido, do verdadeiro ungido. Um ungido que tem a unção, um ungido que se arrepende verdadeiramente, um ungido que tem o Espírito do Senhor em si, e um ungido que tem o coração segundo o coração de Deus. Olha o poder da palavra. Diz assim, estou agora no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 21. Vós, montes de Gilboa. Davi está falando com terra, com rochas, com areia, com terreno arenoso, com a montanha. E olha o poder da palavra. Porque até hoje lá, essa maldição continua valendo lá em Israel. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Quer dizer que Davi ainda por cima teve compaixão naquele momento e pranteou a morte daquele que o considerava como inimigo. Mas Davi nunca quis guerra com ele. Era Saul que buscava matar Davi, não o contrário. Não é? Então você vê que é preciso ter temor.
Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Não podemos pensar que, eu quero receber a unção com óleo hoje. Você tem que pensar melhor. Será que eu posso receber a unção com óleo? Será que eu estou à altura dessa unção? Você precisa fazer como na Santa Ceia, um exame. Espera aí, você vai receber a unção com óleo para quê? Para ser um ungido como Davi ou para ser um ungido como Saul? Quem que nós vamos ungir aqui hoje? Vamos ungir Saul ou vamos ungir Davi? Eu oro a Deus, eu clamo a Deus para que hoje aqui nós possamos ungir uma multidão de Davis. Que você, meu querido, minha querida, seja um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, para que a destra salvadora e poderosa do Senhor venha a seu socorro. Fique de pé agora no seu lugar, porque no começo da mensagem, eu falei que no início você iria ficar talvez desanimado. E você entendeu que a unção com óleo é somente para sacerdotes e reis? É a primeira coisa. Você entendeu que um ungido não pode maldizer o outro ungido, não pode ter contenda e nem perseguição entre vós? Você compreendeu que é preciso, quando há o pecado, é preciso arrependimento verdadeiro, da mesma maneira que Davi? Olha, vou dizer uma coisa, é muito bom a gente ter estes exemplos na palavra de Deus. É muito bom a gente olhar para Saul e ver o que Saul fez. É muito melhor ainda a gente olhar para Davi e aprender com Davi. É muito bom a gente olhar para esses grandes homens de Deus, para esses grandes profetas, sacerdotes. É muito bom também a gente olhar para os pastores, para uma liderança, mas os seus olhos têm que estar voltados sempre para o Senhor Jesus, porque o Senhor não falhará contigo. Devemos olhar sempre para Jesus. O nosso modelo não deve ser nem Davi, nosso modelo tem que ser Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. E agora você vai receber a revelação completa. Já que apenas reis e sacerdotes podem receber a unção, é o último versículo que eu vou ler hoje. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O apóstolo João está tendo uma visão do fim dos tempos. Está olhando para Cristo, entronizado, sentado em seu trono. O Cordeiro Santo de Deus está sendo adorado e louvado por todo o céu está prostrado diante do Rei dos Reis. E João está tendo esta visão, e ali João está vendo os 4 animais e os 24 anciãos, todos prostrados diante do Cordeiro. E João descreve o que ele vê. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você quer então receber esse poder de se tornar rei e sacerdote? Então você precisa ser comprado e comprada pelo sangue do Cordeiro,
Precisa haver arrependimento e temor. Você precisa com fé crer que a salvação vem pela graça e não pelas suas obras. Mas pelo Espírito Santo você é transformado e aperfeiçoado. Pelo Espírito do Senhor, automaticamente, naturalmente, você se transforma em outra pessoa. O seu caráter é transformado. Você passa a agir como um rei. Você passa a agir com a sabedoria de Salomão. Você passa a agir como Davi, com a bondade de Davi. Você passa a agir como um sacerdote cheio do poder de Deus. Você passa a agir como um profeta, andando, caminhando sobre a terra, falando do reino dos céus, promovendo o reino de Deus aqui na terra. Você se torna um rei. Você se torna um sacerdote. E aí você pode receber a unção com óleo. E a destra salvadora do Senhor vem ao teu alcance. A destra poderosa vem te socorrer. Vamos ler de novo aquele salmo? Salmo 20. Salmo 20, capítulo 5. E aí esse salmo vai se cumprir na sua vida. Quando você receber o Senhor Jesus de verdade, quando você se arrepender de verdade dos seus pecados, quando você, como Davi, se arrepender, e não como Saul, porque às vezes a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ouvindo uma mensagem por emoção passageira. Ah, porque a mensagem foi bonita. Você precisa se arrepender de verdade e mudar de atitude. Quando você fizer isso, entregar de verdade a sua vida para Jesus, e você se tornar um filho de Deus, e você se tornar um rei, um sacerdote, uma rainha, uma sacerdotisa, aí essa palavra também vai se cumprir na sua vida. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Eu quero essa destra, diga isso, meu Deus, estenda a sua destra poderosa e salvadora para nós. Oh, glória a Deus. É por isso que eu quero perguntar, eu quero saber se você compreende que é necessário temor, arrependimento verdadeiro. E hoje eu quero que você conheça qual é esse pacto, essa aliança, esse acordo que Deus te dá. Jesus disse, o Senhor Jesus, Paulo disse do Senhor Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você passa a fazer parte da família de Deus. E aí você recebe o poder de ser filho, e aí você também recebe o poder de ser um rei, um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero saber, quem hoje aqui quer de verdade se arrepender dos seus pecados, se arrepender como Davi, e receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levante a mão direita bem alta para o Senhor, que Ele está estendendo também a mão dele para você, e vem aqui para frente, todos que levantaram as mãos, vem, não tenha vergonha.
O orgulho é o principal impedimento, a altivez. É o diabo que não quer que você venha aqui para frente, para você, de fato, ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, para você, de fato, se tornar um filho de Deus, de fato, se tornar rei e sacerdote aqui na terra do Deus Altíssimo. Não fique no seu lugar, não fique. Esse é o maior impedimento, a altivez. Nós temos que ser como Davi, um coração quebrantado diante do Senhor. Nós temos que nos humilhar diante do nosso Deus. Meu Deus, eu pequei, e eu não quero mais pecar. É dessa forma, amados, é com temor. Digo isso por causa do fim trágico de Saul. Saul não se arrependeu, Saul não mudou. Recebeu a unção com óleo e sem temor algum continuou vivendo na terra como se fosse ungido do Senhor, mas era um mentiroso porque não se arrependia verdadeiramente. Dizia uma coisa e fazia outra. Então eu quero chamar aqui quem está precisando de uma renovação espiritual. Pastor, eu já recebi o Senhor Jesus na minha vida, mas eu preciso sentir novamente aquela chama ardendo no meu peito, aquela chama do primeiro amor. Pastor, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero agir, pensar, falar conforme a vontade e o coração de Deus. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Pastor, eu quero receber a unção com óleo, e eu não quero que nada me condene. Pastor, eu estou afastado. Então vem aqui para frente. Amém. Amém. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais. Ainda dá tempo, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, não sou eu. Compreenda isso. O Senhor Jesus te chama. Ele quer te colocar uma coroa e Ele quer te encher de poder para você ser um sacerdote do Deus Altíssimo aqui na terra, para você reinar junto com Ele. Amém. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. As preciosas almas estão chegando. Louvado seja o teu nome, Senhor, por estas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe temor para o teu povo. O teu povo agora entende, ó Deus, que não devemos brincar com as coisas de Deus, não devemos brincar com o ungido e nem com a unção do Senhor. Todos que vieram aqui para frente, se puderem, coloquem-se de joelhos agora e repita comigo esta oração. Meu Deus e meu Pai, eu compreendo que eu não posso continuar brincando contigo. Eu compreendo que as coisas de Deus são coisas sérias. Eu compreendo que a unção com óleo não é uma coisa banal. Eu compreendo que não posso agir contra o ungido de Deus. E eu compreendo que é necessário haver arrependimento verdadeiro. Por isso, meu Deus, eu fiz este exame de consciência e cheguei à conclusão de que eu nunca seria bom o bastante, e por isso eu peço, perdoa todos
os meus pecados, cada pecado, os menores, os mais simples, os pequenos erros, o pequeno mal que eu pensei, que eu falei, as coisas erradas que eu fiz. Meu Deus, me perdoa e me dá a certeza da salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e de maneira nenhuma risque o meu nome do teu santo livro. Meu Deus, perdoa todas as vezes que eu entristeci o teu Espírito, afastando o Espírito Santo de mim. Senhor, enche-me agora, mais uma vez, com teu Espírito Santo. Meu Deus, me dá forças para superar a cada dia toda dificuldade, toda luta, toda batalha e tribulação. Senhor, coloca em mim uma coroa de rei, uma coroa de rainha. Me faz teu sacerdote aqui na terra. Me faz tua sacerdotisa aqui na terra. Pai querido, me dá cada vez mais o teu Espírito Santo e me ajuda a vencer todas as lutas. Estende a tua destra poderosa para mim, para que eu possa me alegrar. Meu Deus e meu Pai, eu vou receber hoje a unção com óleo, com a consciência limpa, porque o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tu és o meu Redentor. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Jesus.